A entrada de novas leis para os órgãos de comunicação social, como a da transparência, pode pôr em causa o estatuto editorial de um jornal. Quem o afirmou foi o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa no primeiro encontro de imprensa regional que decorreu em Vila Nova de Famalicão. O que pode estar em causa é sabermos se a edição, tal como a conhecemos hoje em dia, ou seja, a responsabilidade de um editor que tem uma proposta que é o seu estatuto editorial e através do qual ele assegura aos seus leitores, aos seus compradores, que olha para o mundo de uma determinada maneira e que essa maneira é uma maneira confiável, que é uma maneira que tem qualidade para o leitor, essa sim pode estar em causa, aliás, não só por causa dessa lei, como por causa de uma outra que entra em vigor no dia 27 de outubro, que é a Lei da Transparência, que impõe a jornais regionais e a pequenos jornais condições de cumprimento de transparência que são completamente inacreditáveis. Como, por exemplo, que um jornal indique quem são os anunciantes que por ano investem mais do que 20%, mais do que 10% da totalidade do investimento nesse jornal. Se isto pode ser importante para jornais médios e para grandes jornais, para nós reforçarmos algumas coisas que aqui foram outras discutidas, se dependem ou não dependem da Câmara Municipal, é totalmente inadequado para jornais mais pequenos, em que o volume global de investimento do jornal em termos de publicidade é tão pequeno que mesmo que alguém invista 30% ou 40% ou 50%, isso não tem impacto nenhum naquilo que é a confecção e o funcionamento do jornal. Portanto, foi-se tratar de uma maneira igual situações que são extraordinariamente diferentes. O Conselho voltou a organizar uma iniciativa 47 anos depois do 5º encontro da imprensa regional de Aquém-Douro, realizado em maio de 1968 por José Casimiro da Silva, diretor do jornal Estrela da Manhã, juntamente com os diretores de outros jornais de Famalicão. Desta vez, a organização esteve a par dos jornais e da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e contou com o apoio da Associação Portuguesa de Imprensa. Estes de imprensa regional são mais importantes ainda porque, repare, os jornais são entidades em que nunca há tempo para nada. E haver tempo um dia para se olhar e para se perceber como é que está o mundo à nossa volta, mas não é o mundo das notícias, é o mundo da nossa indústria, é uma coisa extraordinariamente importante. E, portanto, fico muito contente, como já aqui disse hoje, de haver outras entidades, como foi o caso aqui da Câmara de Vila Nova de Famalicão e o grupo de trabalho que se constituiu aqui, que puxassem e que organizassem este encontro hoje. Este encontro serve, obviamente, para promover debate, para promover troca de experiências, para que os temas que afetam este setor sejam abordados. É óbvio que a Câmara Municipal, ao participar deste processo, teve como único propósito que ele acontecesse, que ele se realizasse, que os atores principais estivessem entre nós e pudessem trazer até nós aquelas que são as suas perspectivas acerca desta matéria, conscientes que estamos da relevância que, desde logo, as autarquias sentem do desempenho da comunicação social local e regional. Para os municípios, para os territórios de proximidade, não é indiferente haver ou não haver imprensa local e regional, não é indiferente a qualidade e a forma como esta imprensa desenvolve a sua tarefa. Estamos conscientes do serviço de interesse público que temos bem exercido ao longo dos muitos anos de existência e para nós, obviamente, não é indiferente o que possa vir a acontecer no futuro. A ideia de se organizar um encontro de imprensa regional surgiu no seguimento da homenagem a José Casimiro da Silva, promovido pelo município em maio de 2014. No âmbito dessa homenagem, posteriormente foi feita uma mesa redonda, na qual eu participei, e o curioso é que nessa mesa redonda participou também o filho de José Casimiro, e foi curioso que muito do que ele falava, dos problemas que então se viviam, muitos deles ainda eram atuais.
E então pensou-se por que não promover este encontro, tanto mais que José Casimiro Silva tinha sido também um dos promotores, conjuntamente com os diretores de jornais à época em Famalicão, no final da década de 60, 70, também de um encontro regional de imprensa. E, portanto, e surgiu esta ideia, por que não promover este encontro, e a ideia começou a ser trabalhada logo a seguir, demorou mais ou menos um ano a ser preparada, obviamente não apenas só com isto. A imprensa regional hoje, problemas e perspectivas, foi a temática da primeira mesa redonda. Os problemas da imprensa são exatamente aqueles que aqui foram identificados já hoje de manhã. Por um lado, uma preocupação sobre ainda há muito que se pode fazer no mundo analógico em que a imprensa se move, a questão se o papel acaba ou não acaba coisa nenhuma, mas tem que ser melhor tratado, quer a nível da impressão e a nível da própria confecção dos jornais, quer a nível da distribuição, que é um problema gravíssimo, que toda a gente assovia para o lado e faz de conta que não percebe, e um dia, e o problema não é só quiosques e pontos de venda, é também distribuição postal, quer dizer que um dia vamos chegar provavelmente a um ponto em que quase que vamos ter que pagar às pessoas para virem buscar os jornais aos sítios onde eles são impressos, e isso é de uma gravidade muito grande. Os jornais, no seu conteúdo, são todos muito iguais. Na forma não, cada um, diremos, tem o seu aspecto gráfico, mas no conteúdo somos todos muito iguais. Mas a verdade é que se olharmos bem para este universo que eu conheço melhor, aqui regional, designadamente do Conselho de Famalicão, as redações não têm um número suficiente de pessoas para que possam cobrir tudo aquilo que é a agenda. E fazer aquilo que está fora da agenda, fazer aquela notícia que os outros jornais não têm, fazer jornalismo de investigação, isso obriga pelo menos a ter que retirar um jornalista da redação e entregar-lhe aquela tarefa. E como bem sabem, o jornalismo de investigação não se faz de um dia para o outro, não é? Isso demora tempo. Só que depois há todo o trabalho diário que tem que ser feito para que a edição semanalmente saia. De facto é assim que nós devíamos trabalhar, é para aí que nós temos que caminhar, mas com os recursos humanos que hoje em dia as redações têm, é muito difícil, mas de facto nós temos que procurar a outra notícia, aquela que os outros jornais não têm, e fugir àquilo que muitas vezes as pessoas já sabem, ou consultando o site da Câmara Municipal, ou indo ao Facebook, há muita coisa que já lá está vertida, não é? E por isso os jornais têm que fazer a diferença, é de buscar as outras notícias e dar mais profundidade a alguns conteúdos que são publicados online. Um dos momentos marcantes do encontro foi o tributo aos jornais centenários do país, como foi o caso do Jornal de Santo Tirso, que tem 133 anos. Representa de facto, enfim, algo de muito interessante, de uma satisfação enorme da sociedade perante os jornais que continuadamente lutam e continuam a lutar para levar aos seus assinantes e leitores as notícias que diariamente, semanalmente, acham, portanto, que é bom que as pessoas portanto, tomem conhecimento. O primeiro encontro regional de imprensa tinha como finalidade promover a reflexão e o debate das principais questões em torno da imprensa regional na atual conjuntura socioeconómica do país.